Pessoal, nosso grupo é o grupo 3, vai falar sobre o direito da concorrência. Vou começar falando primeiramente quanto à contextualização desse direito. Embora no primeiro momento possa parecer um tema bem complexo, talvez um tanto sofisticado, o direito de concorrência, na maioria das vezes, ele é bastante intuitivo. Por exemplo, quando alguém deixa de abastecer o carro no posto Y para abastecer no posto X, porque a gasolina ou litro estava 10 centavos mais barata, foi feita uma análise de preço de mercado, ou seja, o mercado foi analisado sobre a ótica do preço do produto. Além disso, quando optamos por comprar no mercado de bairro, na mercearia do bairro, ou no container, agora que tem no condomínio, ao invés de recorrer ao supermercado, que é um pouco mais distante, nós fizemos uma delimitação geográfica do mercado. E, por fim, quando decidimos viajar somente nas férias, fizemos uma marcação, uma definição de mercado temporal, de modo temporal. Assim, podemos dizer que todas as nossas escolhas delimitam o grau de concorrência entre os produtos. O apego à marca, a falta de informações, a concorrência imperfeita, informação incompleta, mercados incompletos, todos esses são fatores que reduzem a concorrência que o produto ele sofre e, consequentemente, conferem poder de mercado ao fabricante ou ao revendedor. Quando esse vendedor ou fabricante ele tem poder de mercado, os preços eles tendem a ser mais altos, pois ele não tem mais uma preocupação de querer abaixar o preço para conquistar a clientela. A qualidade do produto ela tende a ser mais baixa, pois não tem um incentivo à inovação nem de aprimoramento do produto. E o abastecimento desse produto ou do serviço ele fica comprometido, pois não há uma preocupação, novamente, de que o lugar seja tomado por um concorrente. Então, feitas as considerações e observado o mercado e como ele funciona, resta claro a necessidade de uma defesa da concorrência, de um direito da concorrência, que dentro de um contexto político-social é o meio pelo qual se busca criar uma economia eficiente, por meio do estabelecimento de políticas públicas e de um ordenamento jurídico específico para tanto. Quando falamos sobre um sistema econômico eficiente, estou falando daquele a qual os cidadãos eles dispõem da maior variedade dos produtos pelos menores preços possíveis. Consequentemente, os indivíduos eles desfrutam do nível máximo de bem-estar econômico. Próximo slide, por favor. Próximo slide. O slide, próximo. Eu acho que ainda não foi, não, João. Agora Isso. foi. Ok, obrigado. Então, feita essa contextualização inicial do mercado e da necessidade da defesa da concorrência, vamos analisar o histórico. Primeiramente, a gente vai fazer uma breve análise histórica da origem e da evolução do sistema de concorrência nos Estados Unidos e da União Europeia. E, por fim, vamos entender o contexto desse sistema brasileiro de proteção à concorrência. Historicamente, o direito de concorrência conta suas origens no Canadá, com a promulgação da sua Lei de Defesa da Concorrência no ano de 1889, a Competition Act, que foi a primeira lei antitrust do mundo. A prática de trust se tratava de um acordo celebrado entre duas ou mais empresas grandes para uma fixação de preços, um controle de produção, mesmo uma divisão de mercado, ainda que em detrimento das outras empresas participantes daquele mercado. No ano seguinte, no ano de 1890, os Estados Unidos da América editaram a sua própria lei antitrust, conhecida como Sherman Act, que é a partir dessa legislação norte-americana que passou-se a coibir expressamente a combinação e a conspiração, no sentido de restringir o mercado, o negócio ou o comércio, bem como o monopólio e a sua tentativa. Esse tipo de acordos eram bem comuns nas indústrias americanas, como a indústria do aço, do transporte ferroviário e do petróleo. E tendo em vista a evolução constante que o mercado ele proporciona, no ano de 1914, os Estados Unidos eles editaram uma nova lei, a Clayton Act,
que fez definições que modificaram e atualizaram a legislação vigente. Ela permanece em vigor e segue como referência para muitos países no mundo. Passando agora dos Estados Unidos para o velho continente, chegando aqui na Europa, vamos falar sobre a história do direito de concorrência, que, de certa forma, ela se confunde com o processo de formação da União Europeia, ali no período pós a Segunda Guerra Mundial. O tema da proteção à concorrência ela somente ganhou relevância real com a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, com o início da Comunidade Econômica Europeia. Além desse acordo geral, os próprios signatários do tratado, individualmente, diversos deles, editaram suas próprias leis de proteção à concorrência. Então, de uma forma geral, podemos dizer que a existência do direito de concorrência na Europa ela incorporou as regras do subsídio estatal que impediam os governos nacionais de oferecerem auxílios injustificados a empresas domésticas em detrimento de uma integração econômica regional marcada pela livre concorrência. Pincelada sobre essa origem na Europa, chegamos ao Brasil, na qual o direito da concorrência tem as suas origens ali na Lei 4.137 de 62. Foi sancionada por João Goulart. Ela disciplinou pela primeira vez sobre o abuso do poder econômico aqui na esfera nacional. No entanto, só se deu realmente uma aplicação efetiva nesse ramo do direito em 1994, quando transformou o Conselho Nacional, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, o CAD, em autarquia federal, estabeleceu os mandatos para seus dirigentes e foi introduzido um sistema de controle de atos de concentração. Mais à frente, no plano normativo do nosso país, a Constituição Federal de 88, foi optado ali, o legislador optou por um modelo de economia de mercado baseado na livre iniciativa, na defesa da concorrência e na proteção dos consumidores. Mas para uma análise melhor do modelo brasileiro, um colega à frente vai falar sobre o assunto. Eu sou o Caio Sodré, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor Breno e antes de iniciarmos falar mais sobre o assunto, eu vou falar sobre os tipos de estrutura do mercado, né? Nós temos que entender quais são esses tipos de mercado diferentes para a gente poder se aprofundar mais no assunto. Primeiro, eu vou definir 4 características que nós vamos analisar em todas as estruturas de mercado. São o controle de mercado, o controle que essas empresas ou que a empresa ou várias empresas têm sobre o mercado, os tipos de produto, se o produto é homogêneo, se é único, se é específico. Nós vamos analisar também em cada estrutura. Se existem ou não barreiras de acesso a novas empresas nesse mercado. Se há facilidade de novas empresas entrarem nesse mercado ou ele é um mercado fechado, e a definição do preço dos produtos, como é feita essa definição. Diante disso, dessas 4 características, eu trago agora a divisão. As estruturas básicas de mercado, ela é dividida em 4. São os monopólios, os mercados de concorrência monopolística, os mercados de concorrência perfeitas e os oligopólios. Inicialmente, eu vou falar do mercado de concorrência perfeita. Quando nós pensamos em um mercado ideal, quando nós pensamos assim, um mercado que seja o ideal no ponto de vista, de um ponto de vista assim, esse mercado é o que melhor funcionaria, vamos dizer assim. Nós pensamos no mercado de concorrência perfeita. O controle de mercado dele, ele é feito da seguinte forma: as empresas elas não podem sozinhas alterar o volume global da produção ou alterar o preço ou tomar grandes mudanças, ou seja, não há uma empresa centralizadora nesse mercado. As empresas, a diversidade de empresa no mercado, e uma empresa sozinha não pode tomar uma decisão que afete o mercado em si. Sobre os produtos. Os produtos nesse mercado, ele é um produto produzido de forma homogênea. São várias empresas, elas produzem um produto que ele é basicamente suas estruturas iguais e assim não gera grande vantagem de uma empresa para outra, ou seja, uma empresa não tem mais vantagem sobre a outra pelo produto.
E isso também afeta o preço, né? Porque como o produto são basicamente, em sua estrutura básica, os mesmos, o preço do produto ele é basicamente tabelado. E isso impede até que as empresas elas tomem variações, façam variações de preço sozinha. Porque se ela aumentar o preço, o seu produto vai diminuir a arrecadação. Por quê? Porque há produtos similares mais baratos. Então, se uma empresa no mercado de concorrência perfeita aumentar o preço do seu produto, há um produto aqui similar, ou melhor, ou pior, mas muito, muito similar, com preço menor. Então, vai diminuir a arrecadação. Mas se ela diminuir o preço para querer vender mais, ocorre que ela vai ter um prejuízo porque ela vai arrecadar pouco. E as empresas desse mercado, elas já trabalham sobre custos mínimos. Elas já trabalham sobre ganhos, poucos ganhos. E sobre as entradas de empresa, das entradas de empresa na concorrência perfeita, é muito fácil, entendeu? Uma empresa poder entrar nesse ramo. Porque nós vamos ver mais à frente que no monopólio, por exemplo, é mais difícil porque no monopólio, no oligopólio, as outras empresas impedem de uma empresa entrar no mercado. Aqui não, na concorrência perfeita, há facilidade de outras empresas entrar no mercado. Monopólio. No monopólio, há um controle de mercado muito forte. Ou seja, somente uma empresa, um ofertante, vai controlar a oferta de um produto, vai controlar o serviço, vai controlar o volume, vai controlar o preço. Então, no monopólio, nós temos que visualizar isso. É somente uma empresa ou um conjunto de empresas que, se juntando, formam um monopólio, que vai dominar aquele mercado, tomando todas as decisões e podendo afetar o mercado de forma geral. Somente uma empresa com uma decisão, diferentemente do tipo de estrutura que nós vimos anteriormente, que só uma empresa não tinha esse poder. Os produtos monopólios, como é somente uma empresa, eles não possuem produtos similares ou concorrentes, porque é basicamente em sua estrutura um só produto. E é interessante isso, porque nós vamos analisar que há aspectos que formam monopólio, e isso vai dizer muito sobre o porquê de produtos não ter produtos similares ou concorrentes. O primeiro aspecto é que uma empresa que possui a propriedade exclusiva de fonte de matéria-prima, ela é uma empresa que ela é muito propícia a ter um monopólio, porque só ela vai ter a matéria-prima daquele produto. Então, se só ela tem a matéria-prima daquele produto, obviamente não vai ter produto concorrente. Localização privilegiada é outro aspecto que privilegia uma empresa a ser um monopólio, porque quando se tem uma localização privilegiada, você pode ter a maior facilidade para explorar a matéria-prima, você diminui os custos com despesas e transportes, e isso faz com que você consiga formar um monopólio e tomar o poder sobre certo produto. A concessão do monopólio pelo Estado, há casos em que o próprio Estado ele tem o produto em mãos e ele concede um monopólio a uma certa empresa. E quando há uma união de empresas, que uma empresa tem a propriedade exclusiva, a outra empresa tem a localização privilegiada, a outra empresa tem a concessão do monopólio do Estado. Então, o que essas empresas fazem? Elas se unem e elas formam somente uma no mercado, assim formando um monopólio. Então, visto isso, nós podemos perceber que há certa dificuldade em ter produtos similares ou concorrentes, porque é um mercado muito fechado. Então, por conta disso, a entrada de empresas é muito difícil. É uma das estruturas de mercado que é mais difícil a entrada de empresa, e não é somente porque as empresas não querem. Obviamente, as empresas fazem impedições para não deixar novas empresas entrarem. Mas é porque o fato do produto em si ser escasso já impede essas entradas de empresa. E sobre o preço é definido pelo monopólio de forma definido por eles. Eles decidem o preço que eles colocam. Pronto. O oligopólio. O oligopólio, o controle de mercado dele, ele é feito através de poucas empresas concorrentes entre si. Então, nesse tipo de mercado, há uma escassez de empresa, mas há mais empresas. É como se houvesse um acordo entre elas, elas firmam um acordo para definir produtos, elas firmam um acordo entre elas para definir preços e para definir para facilitar ou não, geralmente elas dificultam a entrada de empresas. Então, no oligopólio, há esse movimento, né? São poucas empresas, elas são concorrentes entre si, mas só que devido a essa escassez de empresa, elas têm um certo poder sobre o mercado. Não é um poder integral, não é um poder completo, é um poder parcial. Nos produtos, não há produtos similares, se tu for pensar no geral, porque as empresas elas têm produtos iguais, então elas concorrem entre si.
A entrada de empresas é relativamente difícil, porque as outras empresas elas fazem movimentos para impedir novas empresas de entrar. E o preço deles, ele é interessante, porque o preço nesse mercado ele é definido acima do nível de preço que prevaleceria em competição e abaixo do nível de preço que maximiza os lucros do monopólio. Ou seja, eles fazem esse acordo justamente para isso, para não ser aquele preço que tem a arrecadação mínima da concorrência perfeita, então fica acima do nível da competição e vai ficar abaixo do monopólio, porque às vezes o monopólio pode ser maléfico para o consumidor por conta de preços altos. E a quarta e a última estrutura de mercado é o mercado de concorrência monopolística. Ele é uma mistura entre a concorrência perfeita e o monopólio, e nós vamos analisar em quais pontos eles se parecem. Primeiro, no controle de mercado. Há a existência de grandes números de empresas em igualdade de concorrência. Então, se parece muito com a concorrência perfeita. O ponto interessante dessa concorrência desse tipo de estrutura de mercado, a concorrência monopolística, se dá por conta dos produtos, porque há vários produtos, porém, há poucos produtos similares devido à diferenciação de produtos. Então, eu acho que a grande característica peculiar dessa estrutura de mercado é a diferenciação de produtos, porque cada empresa ela vai apresentar um bem de serviço particular, um bem de serviço único. Então, esse bem consegue distinguir de outros bens, de outros produtos, e ele consegue criar um mercado próprio. Então, isso influencia também no preço, porque quanto mais diferente e único for esse produto, maior é o poder de manipulação que as empresas terão pelo preço. E a entrada de empresas nesse mercado é relativamente fácil, desde que se adeque às características dela. Assim, nosso próximo colega vai dar continuidade à apresentação. Boa tarde, professor. Boa tarde, caros colegas. Dando prosseguimento à apresentação, irei versar um pouco sobre o monopólio, as suas configurações e as justificativas que o permitem tê-lo dentro de um sistema, dentro de um governo, e as justificativas que mostram quão ruim é o monopólio dentro do mercado. A prática de monopólio ela não é recente. As primeiras datações desse sistema configuram-se lá na época dos gregos, onde a Assembleia escolhia um indivíduo para fornecer um determinado serviço à polis, fazendo com que ele tivesse exclusividade sobre as tomadas de decisão sobre determinado setor. Trazendo um pouco para o Brasil, né, o sistema de monopólio ele foi bem comum na época do Brasil colônia, onde o governo de Portugal autorizava empresas, no caso, nomeadas companhias de comércio, a realizar o controle de determinado setor para determinadas capitanias hereditárias. Mas o que é monopólio, acima de tudo? Monopólio, ele, como já foi citado por Breno e um pouco por Caio, monopólio seria quando um determinado indivíduo ou uma empresa detém exclusividade, detém total poder de decisão sobre determinado setor do mercado ou de um fornecimento de um serviço. Com isso, nós temos algumas configurações de monopólio, bastante discutido no ramo da economia, na ciência da economia, mas eu trouxe alguns que são ramos já consensuais, né, que comprovados a existência e que fogem um pouco da doutrina, mas que estão presentes dentro da configuração do monopólio. Primeiro, que é um monopólio natural, como o próprio nome já diz, é um monopólio que surge naturalmente. Como assim? É um monopólio que é advindo da tomada de decisões de uma determinada empresa ou indivíduo. Há exemplo, como já citado por Breno, das empresas quando detêm uma determinada matéria-prima. Por só ela ter aquela matéria-prima, logo ela terá exclusividade no fornecimento de um produto derivado ou de um produto in natura. Bem comum também na indústria tecnológica. Há exemplo da empresa Apple e as demais variantes do Android. A Apple, por si só, ela não tem o domínio
dos sistemas operacionais, mas ela detém o logaritmo, a fórmula do seu sistema próprio, que é o iOS. Logo, todos os que queiram adquirir um produto eletrônico com o sistema iOS, obrigatoriamente precisam adquirir um produto da Apple, diferentemente dos produtos que tem dentro do seu sistema operacional o Android. O sistema esse é criado pela Google de logaritmo aberto. Logo, várias empresas conseguem fazer seus produtos com o Android, fazendo com que haja uma variedade de produtos disponíveis no mercado, com variados preços e funções para determinados perfis, fazendo com que haja, então, ali uma liberdade de escolha do fornecedor. Grande impacto disso é nos preços. Logo, os preços da Apple, por ser exclusivos, são bem mais caros, enquanto o do Android, onde há uma grande oferta, faz com que tenha uns preços reduzidos. Outro sim, nós vamos analisar a outra forma de monopólio, que é o monopólio convencional. Diferente do monopólio natural, o monopólio convencional ele é criado pelo homem, ou seja, ele não nasce normalmente dentro do mercado. Ou seja, o monopólio convencional é quando um indivíduo ou uma empresa eles entram de fato dentro do mercado e criam mecanismos para controlar aquele determinado setor. Por isso mesmo, em grande parte do mundo, o monopólio convencional é proibido e taxado dentro do seu ordenamento jurídico. Dentro do Brasil, o monopólio convencional ele é taxado como ilícito, né? Como previsto no artigo 5º e no artigo 173 da Constituição Federal, que vedam as empresas que queiram ter, através do monopólio, lucros abusivos e assim por diante, quebrando totalmente a livre iniciativa e a livre concorrência. Dentro do monopólio convencional, as duas práticas bastante comuns, que são os cartéis e as práticas de trust. Já citada por Caio, né, a prática de trust é quando você tem algumas empresas que se juntam a fim de controlar, entre aspas, o determinado setor do mercado, fazendo com que inviabilize a entrada de novas empresas dentro daquele determinado setor. A prática de trust, ela é bem controversa no Brasil, pois o trust é quando duas empresas se juntam e largam, abandonam a sua independência para, de certa forma, se fundirem. Dentro do direito empresarial, a fusão de empresas é permitida. Logo, as empresas, grandes corporações, acabam, então, achando essa brecha para poder criar o trust, fazendo com que elas se fundam. Um exemplo interessante sobre isso é a empresa Heinz, né? Pois ela detém a Heinz em si, a marca Heinz, mas ela detém também a empresa Quero. Logo, a Quero seria uma linha de produto mais barato, enquanto a Heinz seria uma linha premium. Mas, de toda forma, todas pertencem à mesma companhia, fazendo com que outras empresas que tentem entrar dentro do mercado fiquem inviabilizadas. Outro exemplo também bastante conhecido, e esse é bem famoso, seria a empresa Coca-Cola, a qual, por mais que tenha a sua marca, digamos, oficial, que seria a própria Coca-Cola, ela detém, né, ela comprou e até mesmo se fundiu com outras empresas do mesmo setor, fazendo com que empresas do mesmo ramo fiquem bastante difíceis elas entrarem, né? A exemplo da Fanta, da Guaraná, todas elas foram compradas pela Coca-Cola, fazendo com que ela tenha praticamente isso, Ambev, perdão, o Breno me corrigiu, né? Mas a Coca-Cola detém a Fanta, detém até a própria Jesus aqui do Maranhão, todas elas acabam, então, sendo, de certa forma, fazem parte do monopólio da Coca-Cola no ramo de refrigerantes, né? Outra modalidade seria os cartéis, né? Diferente da prática de trust, os cartéis, as empresas ou os indivíduos não abrem mão da sua individualidade, não abrem mão da sua independência, mas eles criam uma espécie de pacto extra-oficial, né, fazendo com que haja uma padronização em determinado setor. A prática de
de cartel é bastante conhecida no Brasil nas redes de postos de gasolina, né? Por mais que haja vários postos, aqueles que estão dentro do cartel devem cobrar o mesmo valor e que devem cobrar os mesmos serviços, fazendo com que não haja, então, um direito de livre concorrência. Essas práticas citadas são vedadas, são ilícitas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O cartel não há brecha dentro da jurisdição, mas as práticas de trust há, sim, como já citado, dentro do Código do Direito Empresarial. Dando prosseguimento, agora irei falar um pouco sobre o monopólio estatal, que seria o monopólio legal, chamado, não no sentido, mas que está dentro do ordenamento. O monopólio estatal seria o único que é permitido pela lei, pois seria regido e controlado pelo próprio poder público. O monopólio estatal, ele está previsto no artigo 177 da Constituição Federal, onde ele regula todos os setores que ele irá controlar, em especial as pesquisas nas jazidas de petróleo, na refinaria, bem como visando a segurança nacional, todos os estudos e manejo sobre os produtos atômicos, os produtos nucleares. Por que há a autorização, então, do monopólio pelo Estado? O Estado, ele acredita que há certos produtos que são ofertados para a sociedade que necessitam de uma padronização, que necessitam de requisitos mínimos para a sua existência, que afetariam, assim, os direitos coletivos da sociedade, né? Para isso, como o Estado ele não tem os recursos necessários para controlar todos esses setores, ele cria brechas previstas no artigo 175 da Constituição, que seriam as chamadas concessões públicas, onde o Estado ele contrata empresas privadas para que exerçam o serviço à sociedade. Pode ser parecido com um monopólio, mas essas empresas não detêm o monopólio do determinado serviço, pois, diferente de um monopólio convencional, a empresa ela vai controlar todos os setores, a taxa de lucro, a taxa de serviço, fornecimento e etc. Enquanto uma concessionária pública, ela irá controlar apenas o fornecimento de serviço, podendo ser substituída caso não atenda os requisitos estabelecidos pelo Estado e, desta forma, fazendo com que apenas, de fato, o Estado é que detenha o monopólio. Exemplo comum disso seriam as empresas concessionárias de energia elétrica. Elas não podem estipular um valor muito alto, né, pois as pessoas em condições de hipossuficiência não conseguiriam ter acesso ao serviço, né, e hoje em dia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, viver sem energia é algo praticamente condenando a condição da pessoa humana. E, então, o Estado ele precisa intervir no fornecimento desse serviço para que haja uma padronização e um requisito mínimo, né, para a existência desse serviço, para que não afete os direitos coletivos da sociedade. Então, diante de todo o cenário exposto, diante de tudo que foi expressado, tanto por Breno, por Caio e por mim, né, o direito da livre concorrência ele vem para garantir o direito de escolha do consumidor. Mas, acima de tudo, né, ele vem para combater o monopólio, né, que seria esse controle de uma empresa, uma instituição ou um indivíduo sobre determinado setor. Por isso, então, a doutrina, principalmente da ciência da economia, ela se divide, né, nos defensores do monopólio, principalmente do monopólio legal, e aqueles que repudiam totalmente o monopólio, até mesmo do Estado, né? Seriam os liberais, que defendem que o Estado, a economia, todos os serviços devem se autorregular. Os prós do monopólio, né, perante o Estado é que, se você, por exemplo, tivesse várias empresas concessionárias de energia elétrica, você teria uma variedade de preços, uma variedade de fornecimento de serviços, alguns precários, outros não, tendo em vista o direito coletivo, a população que tivesse seus serviços fornecidos por uma determinada empresa X,
e devido à concorrência, essa empresa X entrasse, então, no estado de falência, teria os seus produtos, seus serviços seriamente comprometidos. Então, alguns serviços, com o próprio fornecimento de gasolina, de energia elétrica e assim por diante, eles devem ser padronizados e estruturados justamente para que esses serviços não se tornem escassos para a população que necessita corriqueiramente. Então, e outro sim, o Estado ele vê o monopólio desse serviço com bons olhos, porque a comunicação do Estado com uma empresa é muito mais fácil, muito melhor do que a comunicação com várias empresas, estabelecendo ali vários rolos, várias licitações e assim por diante. Os contras do monopólio acho que já está bem claro, né? O monopólio ele vai fornecer preços mais altos, qualidade mais baixa e um serviço mais precário. Geralmente, né, de acordo com toda a história, não só do Brasil, mas do mundo, foi isso que aconteceu. Então, o direito de livre concorrência, ele nasce justamente para evitar que isso volte a acontecer. Com isso, eu finalizo minha apresentação e passo o próximo integrante. Obrigado. Vou só apontar uma coisa, é que aqui no Brasil, a gente é muito discutido sobre isso em relação à Ambev, sobre o monopólio de cervejas no Brasil, né? Porque alguns anos atrás a Ambev, ela se juntou com a Brahma e com a Antártica, e assim ela se juntou com basicamente todas as cervejas do Brasil. Não sei se você lembra que anteriormente não tinha essa entrada tão fácil de cervejas estrangeiras, Heineken, Spaten, essas cervejas estrangeiras. Então, é comum, a gente a gente ver essa discussão, entrar na internet, a gente consegue ver que a Ambev ela faz esse monopólio quando ela além dela dominar mais de 70% do mercado de cervejas no Brasil, ela fecha parcerias de exclusividades com carnavais, com bares, e isso dificulta muito esse acesso de mercado de cervejas que são de cervejas do exterior, né? Então, há essa discussão se a Ambev tem ou não tem esse monopólio de cervejas no Brasil. É a prática velada do trust, né? É a prática velada. Eles se fundem, às vezes compram outras empresas, né, que tá dentro da própria legislação, e assim eles fazem essa prática do trust dentro da própria legalidade, utilizando essa brecha. É uma prática bem complicada, né? Porque os preços acabam ficando mais altos, né, das cervejas, etc. E aquelas que a gente pensa que são mais baratas, né? Ela sabe que vai fornecer mais barato, ela abaixa a qualidade, porque é dela mesma, né? Então, ela abaixa a qualidade daquele produto para poder a cerveja, digamos, premium dela vender mais. Agora, o próximo integrante, acredito que seja Gustavo. Ou, não, João Pedro. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é João Pedro. Vocês estão me ouvindo? Sim, mano. Professor, porque teve um problema com a internet, então eu estou compartilhando do meu tablet. Então eu não vou conseguir ligar minha câmera, porque eu estou compartilhando a tela. Então eu vou botar nos slides de novo. Bom, como eu já falei, eu vou falar sobre o conceito de poder econômico e seu abuso. Primeiramente, eu tenho que falar que o poder econômico se caracteriza com uma forte conotação política. Isso se dá porque ele é uma das manifestações do poder em si. E por isso, devido a esse caráter político, ele se eleva a uma grande importância para o direito econômico. E também mais especificamente para o direito da concorrência. Quando eu estava pesquisando, eu pude ver que o direito da concorrência, o poder econômico está muito ligado também ao direito eleitoral. Por quê? Porque quando um candidato tem um grande poder econômico, ele pode ser favorecido, pode ter vantagem em cima de outro candidato. O que não seria muito justo, nem seguiria o princípio da isonomia. Bom, para começar, eu quero citar um conceito formado por Gerard Farjat. O poder econômico consiste na possibilidade
de impor sua vontade a pessoas juridicamente autônomas. Um outro conceito que eu trago é o do jurista Modesto Souza Barros Carvalhosa, que fala capacidade de opção econômica, capacidade de opção econômica independente, naquilo que essa capacidade decisória não se restringe às leis concorrenciais de mercado. Titular de poder econômico, portanto, é a empresa que pode tomar decisões econômicas apesar ou além das leis concorrenciais de mercado. O que a gente pode ver aqui, que o poder econômico seria como se fosse uma imposição. Seria uma empresa, um agente econômico com vasto poder, que ele poderia impor as suas decisões ou os seus conceitos ao mercado. Assim, ele ficaria em uma posição superior aos dos outros agentes, podendo, assim, abre aspas, ditar o mercado. Para a melhor compreensão do que se estabelece como conceito de poder econômico, a gente tem que saber o conceito de dois conceitos muito importantes para o direito econômico, que são o mercado relevante e a posição dominante. Primeiramente, eu vou começar com o mercado relevante. Segundo Sérgio Varela Bruna, assim, mais do que mercado dominante, o conceito de mercado relevante denota algo como mercado relativo, ou mercado pertinente, no qual os produtos dele integrantes são, em conjunto, objeto da concentração de ofertas e procuras, que caracterizam a própria noção econômica de mercado. Já para o professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, o mercado relevante é composto de produtos que razoavelmente podem ser substituídos um pelo outro, quando empregados nos fins para os quais são produzidos, levando em consideração o preço, a finalidade e a qualidade deles. Bom, o mercado relevante é de extrema importância até para o CAD, pois ele funciona como um dos requisitos para a determinação de alguma infração ao mercado econômico. O mercado relevante, a gente pode fazer uma alusão muito singela ao conceito ao mercado de carnes, ao mercado de alimentos, me desculpe. Pois no mercado dentro do mercado de alimentos há vários submercados que interagem entre si de uma forma interagem em um grau maior ou menor, dependendo do ramo em si. Já no que diz respeito por exemplo, o mercado de automóvel, o mercado de automóvel que está fora do mercado de alimentos, o integrante desse mercado de automóvel não poderia exercer um poder econômico frente a algum agente do mercado de alimentos, porque são mercados diferentes. E nisso gera um grau de influência muito, muito pequeno. Passando adiante, a gente pode falar agora do conceito de posição dominante. Segundo Sérgio Varela Bruna, assim, sumarizando, posso dizer que a posição dominante é aquela que confira a seu detentor quantidade substancial de poder econômico ou de mercado, a ponto de que possa ele exercer influência determinante sobre a concorrência, principalmente no que se refere ao processo de formação de preço, quer atuando sobre o volume da oferta, quer sobre a da procura, o que lhe proporcione elevado grau de independência em relação a agentes econômicos do mercado relevante. Bom, um exemplo que a gente pode citar aqui é o exemplo da Apple, que é uma gigante no ramo de tecnologia e ramo de smartphones, em que nos últimos anos teve tomado decisões muito polêmicas. Uma delas foi a não venda de carregadores em conjunto com o celular, o que o mundo inteiro criticou, até as outras empresas do ramo criticaram. Só que a Apple sustentou o que ela determinou, e com isso, passado um tempo, as outras empresas passaram a copiar o que ela fez. Isso demonstra que a posição dominante no mercado de smartphones está com a Apple. Por quê? Porque ela exerceu o seu poder econômico e ditou regras. Ela estabeleceu um novo modelo, que primeiramente, como eu disse, foi esnobado por outras empresas, porém posteriormente foi acatado. Esse exemplo que eu dei, a Apple não passou impune. Várias empresas, vários órgãos de regulamentação e de defensoria do consumidor fizeram várias ações contra a Apple. Mas mesmo com todas essas ações, ela manteve com a sua decisão de não vender celular em conjunto com o carregador. Bom, agora a gente pode ver
eu trago para vocês a lei número 8.884/94, os seus parágrafos 2º e 3º. Artigo 20. Parágrafo 2º. Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla a parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. A posição dominante, a que se refere o parágrafo anterior, é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controlam 20% de mercado relevante, podendo esse percentual ser alterado pelo CAD para setores específicos da economia. Agora que já passamos sobre esses dois conceitos muito importantes para o direito econômico e para o direito da concorrência em si, a gente vai falar agora sobre o abuso do poder econômico. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, o CAD, ele considerou o abuso do poder econômico do seguinte modo: é o comportamento de uma empresa, ou grupo de empresas que eles utilizam seu poder de mercado para prejudicar a livre concorrência, por meio de condutas anticompetitivas. A existência de poder de mercado por si só não é considerada infração à ordem econômica. Bom, o que a gente pode extrair desse conceito? Que a existência de poder econômico muito elevado, como, por exemplo, o que o da Apple exerce no mercado de smartphones, não é por si só uma infração econômica. Não é por si só uma infração econômica. Porém, a partir do momento que ele usa o poder para infringir o princípio da livre concorrência, a partir daí sim configura como abuso de poder econômico e ela pode sofrer as devidas sanções. Um outro conceito de abuso econômico é elaborado pelo Sérgio Valéria Bruna, que versa o seguinte: tem-se por abuso de poder econômico o exercício por parte de titular de posição dominante de atividade empresarial contrariamente à sua função social, de forma a proporcionar-lhe, mediante restrição à liberdade de iniciativa e à livre concorrência, a apropriação efetiva ou potencial de parcela da renda social superior àquela que legitimamente lhe caberia, em regime de normalidade concorrencial, não sendo abusiva a restrição quando ela se justifique por razões de eficiência econômica, não tendo sido excedidos os meios estritamente necessários à obtenção de tal eficiência, e quando não representa indevida violação de outros valores, econômicos ou não, da ordem jurídica. O que a gente pode extrair também daqui? Que, como eu falei anteriormente, a existência de uma posição dominante por si só não configura um crime econômico. Porém, a partir do momento que ela viola os princípios da livre concorrência ou viola o direito do consumidor, a partir daí pode haver sanções a essa empresa ou agente econômico que está causando isso. Assim, pode-se concluir que o abuso de poder econômico ocorre quando o agente que está na posição dominante, ele viola os princípios da livre concorrência, impedindo que os seus concorrentes, diretos ou indiretos, possam exercer sua função empresarial em si. Bom, e por fim, eu trago para vocês um exemplo do decreto número 50/2025, que em seu artigo 2º, ele considera formas de abuso de poder econômico. 1. Dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou parcialmente a concorrência. 2. Elevar os preços sem justa causa, nos casos de monopólio natural ou de fato, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os lucros, sem aumentar a produção. 3. Provocar condições monopolistas ou exercer especulação abusiva, com o fim de promover a elevação temporária de preços. 4. Formar grupo econômico, por agregação de empresas ou em detrimento de livre deliberação dos compradores ou dos vendedores. Bom, assim eu termino a minha apresentação e vou passar para o próximo integrante. Porém, eu queria fazer um adendo de que eu não liguei a câmera, professor, porque o meu computador deu problema. Então, eu estou apresentando os slides pelo tablet. E a função de apresentar não possibilita que eu abra a câmera junto. Então, desde já peço desculpas. Agora eu passo para o próximo integrante. Pessoal, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí? Estão conseguindo ouvir meu áudio? Beleza.
Bom, novamente boa tarde. Para encerrar aí a nossa apresentação sobre defesa, a defesa da concorrência, a gente vai finalizar com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que na verdade é a concretização de tudo que nós tratamos aqui de forma conceitual e principiológica, é a concretizada aqui no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Começar tratando aí da previsão legal do sistema e depois vou conceituar e destrinchar aí sua estrutura e como funciona e as atribuições, tá bom? O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele está previsto não só na Constituição, como na legislação infraconstitucional, tá? Na Constituição Federal, como começou aí no nosso modelo liberal econômico, trata lá no título que fala sobre a ordem econômica, certo? Mais especificamente no artigo 170 da Constituição, tá? Nos seus incisos, no inciso 4. Na verdade, todos os incisos desse artigo são extremamente importantes porque delimitam objetivos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Mas, especificamente, o inciso 4 trata da defesa da concorrência em si. E aqui, ipsis literis, é a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí, o inciso 4, livre concorrência, tá? E, mais especificamente, no artigo 173, parágrafo 4º, que vai tratar aí dos casos em que é permitida a exploração de atividade econômica pelo Estado, vai falar assim: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. E aí, no parágrafo 4º, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Isso aqui define perfeitamente, nesse parágrafo 4º, do que se trata o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tá? E aí a gente parte, então, para o que é o sistema. O sistema nada mais é do que o esforço estatal em manter saudável essa competição entre os agentes econômicos, visando evitar, como os colegas aí já muito bem apresentaram, falando sobre monopólio, sobre concentração de poder econômico, visando evitar que determinadas empresas, em virtude do seu grande poder econômico, tenham, em virtude dessa predominância, venham a constituir estruturas monopolizadas ou oligopolizadas, certo? Então, a gente percebe que nesse viés aqui, o sistema não é um fim em si mesmo, certo? Na verdade, o sistema ele é um meio, como a gente vai tratar no... Pode passar o slide, Rômulo? Beleza, obrigado. O sistema ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para atingir outros objetivos. E, na verdade, sendo um desses objetivos a livre concorrência, que é o objetivo imediato, proteger e restaurar a concorrência, os objetivos imediatos também são muito importantes, porque com esse sistema se visa dar liberdade de iniciativa aos entes competitivos, aos entes privados, liberdade de concorrência, como já falei, visa proteger o consumidor, haja vista que a constituição de estruturas monopolizadas ou oligopolizadas podem haver controle de preços, o que pode, sim, com certeza, prejudicar o consumidor. Então, a defesa do consumidor é um dos objetivos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a repressão ao abuso e a função social da propriedade, de que trata a própria constituição da empresa, né? Visa dar efetividade à função social da propriedade, não só como geradora de lucro, mas também como geradora de empregos, tá? Então a gente visa dar a essa concorrência uma estrutura mais saudável, de forma que as empresas possam competir entre si e novas empresas possam adentrar no mercado na medida do possível, em que uma empresa não controle todo o mercado, todo aquele meio de produção ou afins, entendeu?
Então, esses objetivos, eles influenciam diretamente a dosimetria da sanção, como nós veremos a seguir, de que trata a Lei de Defesa da Concorrência. Tá, tu pode passar o slide. Obrigado. E aí, inicialmente, nós tínhamos a antiga legislação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que era a Lei 8.884, de 94, que o Caio tratou, que, na verdade, ela elevou o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, de Defesa da Economia, elevou o CAD à estrutura ao status de autarquia federal, definiu atribuições, definiu competências e, além disso, tratou de forma assim muito, digamos, basilar, mas um pouco superficial sobre esse sistema. Então, nós ficamos com esse sistema brasileiro de defesa da concorrência por um longo tempo, que veio a ser substituído posteriormente, verificando aqui, na Lei 12.529 de 2011, que aí sim nós temos propriamente dito um sistema brasileiro de defesa da concorrência, cujo objetivo é fiscalizar os atos empresariais, tá? O objetivo basilar aqui desse sistema é fiscalizar os atos empresariais que possam representar alguma forma de concentração e domínio do mercado, tá? Esse tipo de controle é feito para evitar justamente que essas empresas tenham controle sobre o preço. Que uma empresa específica, unicamente ela, ou um conjunto de empresas, possam manter controle sobre o preço de forma, digamos assim, quase que autoritária, certo? Então, de acordo com essa legislação, a defesa ao empresário é a prática de qualquer ato que possa acarretar em um controle total ou parcial de mercado. Isso é feito nesse sistema através de... São 3 categorias de meios de controle. A gente tem um controle horizontal, o controle em que agentes econômicos distintos, certo? Empresas distintas, mas que ofertam o mesmo produto ou serviço, estão mais ou menos ali no mesmo meio de mercado, realizam concentração de mercado, certo? Então, essa é uma concentração realizada horizontalmente entre os entes econômicos. O segundo meio é a concentração vertical, em que os agentes distintos, que ofertam produtos e serviços também distintos, não fazem parte do mesmo meio de produção, não fazem parte do mesmo mercado, realizam atos de concentração, tá? E a legislação de que trata o sistema brasileiro define taxativamente o que se define como atos de concentração. A gente pode ter aí, vou falar aqui alguns, quando 2 ou mais empresas anteriormente independentes se fundem, 1 ou mais empresas adquirem, por compra ou permuta de ações e ativos tangíveis ou intangíveis por via contratual ou qualquer outro meio, controle de parte de outras empresas, 1 ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas. Então, assim, tudo isso são atos de concentração. Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, Luiz, mas quer dizer que 2 empresas não podem se fundir? É proibido, defeso pela lei? Não. Nem todo ato de concentração é ilegal. Como o colega Rômulo tratou aí, existe o monopólio natural, aquele que está dentro da legalidade. Então, determinadas empresas podem deter um determinado monopólio dentro da legalidade. Não necessariamente isso qualquer espécie de monopólio, qualquer ato de concentração é ilegal. Então, não é totalitário esse controle. Esses atos de concentração, eles são bem-vindos, desde que venham trazer maior eficiência e bem-estar ao consumidor, que é o que se visa com essa legislação. Então, a gente não vai, o sistema ele não vai proibir qualquer espécie de ato de concentração de forma assim aleatória. É verificado no caso a caso se aquele ato de concentração ele está dentro da legalidade, se ele vai trazer bem-estar ao consumidor, se aquilo vai trazer ou não controle de preço, entendeu? Desculpa. E aí vocês me perguntam, tá, e quando que existe esse controle de concentração? De acordo com o artigo 88 da lei 12.529, estão sujeitos à apreciação do CAD
qualquer espécie de ato de concentração em que um dos envolvidos, ou seja, uma das empresas, tenha um faturamento superior a 400 milhões por ano e a outra tenha mais de 30 milhões por ano. Então, com duas empresas que têm, respectivamente, esses dois faturamentos, venham a praticar algum ato de concentração entre si, isso está sujeito ao controle do CAD. E é o CAD que vai verificar se é permitido, se é proibido, se é necessário eliminar alguma cláusula daquele contrato, certo? Então, isso é apreciado pelo CAD, esse ato de concentração, que seria a união das empresas, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Para a estrutura do sistema, para a gente finalizar aqui, o sistema basicamente ele é composto pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pelo SEAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O CAD, ele é o CAD é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça. O SEAI é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, tá? Realizam o controle desses atos de concentração no mercado, tá? E quais são quem é o destinatário dessa norma? Né? A quem visa essa norma? Quem é beneficiado por ela? Aí você pode pensar, o destinatário da norma são as empresas, né, que vão fazer os atos de concentração. Não. Na verdade, o destinatário somos nós, a coletividade. Nós somos titulares dos bens jurídicos protegidos por essa lei, como está no artigo 1º da legislação. Porque o direito da concorrência é diferente do direito do concorrente. O direito do concorrente é aquele do ente privado em específico. O direito da concorrência ele é geral, certo? É do mercado, tá? Então, esse sistema ele vai tratar desse controle dos atos de concentração de forma tanto difusa quanto de forma específica, tá? E a gente vai descer aí para as tarefas do sistema brasileiro, para a gente finalizar. O sistema ele age de forma preventiva e de forma repressiva. É bem autoexplicativo, eu fiz essa tabelinha justamente para facilitar nossa compreensão, para tornar o tema aqui mais palpável, porque é muito específico o que determinado órgão faz, o que deixa de fazer, o que é de outro órgão, a capacidade, certo? Então, acho que uma tabelinha torna mais fácil e mais palpável. A atividade preventiva, ela é dividida em preventiva geral e específica, tá? No geral, a preventiva geral, ela é meramente informativa, tá? É realizada tanto pelo CEAI quanto pelo CAD. E a específica, ela é feita por meio de controles de concentração e por meio de processo administrativo. Então, ele é feito verificando previamente quais atos de concentração ainda em trâmite ou que venham a ser feitos podem causar alguma infração à ordem econômica. E esse controle preventivo específico é realizado pelo CAD. A atividade repressiva, como o próprio nome diz, já é após o ato de concentração. Então, o ato de concentração é feito, e aí o CAD e outros entes que a gente vai ver bem ali, eles agem de forma repressiva, nas 3 esferas, tá? Administrativa, criminal e civil. Na administrativa, a gente visa o controle de condutas por meio de processo administrativo sancionador às empresas. E esse controle é realizado pelo CAD. A criminal são crimes contra a ordem econômica, né? Tem que estar previsto em legislação penal. São crimes contra a ordem econômica, crime de concorrência desleal, crime licitatório, crime contra a defesa do consumidor. E esse controle é realizado pelo Ministério Público, pelo consumidor, que somos nós, pelo fornecedor, pelo concorrente, que são as empresas, acionistas, ou mesmo a Procuradoria do CAD. E esses entes também fazem o controle da atividade repressiva civil, em que a gente vai ter processos civis como uma ação civil pública. Vale frisar que esse processo civil não é um processo meramente individual entre eu e a empresa, tá? Ele é mais geral, digamos assim, que é o caso de uma ação civil pública, tá? O sistema, no geral, ele é muito, muito importante para dar efetividade a essa defesa da concorrência, porque se nós não o tivéssemos, simplesmente teríamos solto aí diversas empresas fazendo monopólio de forma exagerada, de forma solta, entendeu? Então, assim, o sistema em geral ele é importante para dar efetividade aos princípios constitucionais,
certo? Galera, a gente encerra a nossa apresentação aí. Agradeço a atenção do pessoal que for assistir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, podem mandar no privado, tá? E no mais é isso. Agradeço a todos aí pela atenção. Vamos lá. Bom, eu queria pedir desculpa por não ter apresentado com o meu rosto em si, né, porque, como eu já expliquei, a internet aqui de casa caiu, eu estou usando até o 4G para apresentar, então, no tablet eu não podia apresentar e compartilhando a tela com a imagem, então eu só consegui apresentar com áudio. Professor quem estiver assistindo esse vídeo, eu peço desculpas desde já. Obrigado.